Oi pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Creio que para alguns aí deve estar sendo estranho, né? Eu aparecendo aqui nessa live hoje. A Lorena está fazendo um procedimento aqui no dentista. Eu creio que daqui a pouquinho ela já está chegando. Mas ela pediu para estar começando, para a gente estar fazendo uma introdução ao livro de Jeremias. E desde já queria fazer uma oração, né, com todos vocês aqui, vocês que vão estar participando nessa live, vocês que vão assistir essa live em seguida, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai amado, soberano e exaltado Rei. Nessa tarde, Deus, eu me rendo diante de Ti, aguardando aqui também, Senhor, pela vinda da Lorena, que nessa live as vidas possam estar, Senhor, aqui sendo ministradas por Tua Palavra, que cada um dos que participarem, Senhor, aqui dessa live saia dela, Deus, edificado, instruído, orientado, Senhor, por Tuas Escrituras. Que o Senhor fale aos nossos corações e que seja um momento aqui de enriquecimento, um momento de aprendizado, Senhor, cheio da Tua presença, onde o Teu Espírito, Senhor, há de nos governar. Fale aos nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Algumas pessoas já estão chegando. Eu vou deixando depois para Lorena, né? E cumprimentando a todos, todas aí. E desde já eu quero falar, né, um pouquinho sobre o livro do profeta Jeremias. E eu particularmente gosto muito de, sempre que eu inicio um livro da Bíblia, seja de um profeta, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, eu prezo como algo de grande importância a gente entender o pano de fundo que é construído naquele livro. Porque entender para quem Jeremias estava falando, compreender a respeito de qual circunstância que o povo estava vivendo, Jeremias tratava, é muito importante para a gente poder entender todo o contexto do livro, qual que era a mensagem do profeta que era ministrada. Então quero trazer uma introdução aqui, né? Espero que todos nós possamos crescer juntos, né, com a leitura, né, desse livro, com a meditação dessas escrituras e que através do profeta Jeremias nós venhamos a alcançar aqui, a ter mais intimidade com o Senhor. Amém? Bom, falando do contexto histórico do livro do profeta Jeremias, eu quero fazer uma recapitulação aqui dos reis que vieram antes dos reis dos tempos de Jeremias. Não sei se todos os irmãos vão se lembrar, quando a gente vem passando, né, pela linhagem genealógica ali, pela sequência dos reis de Judá e de Israel, houve o rei Ezequias, que foi um rei bom, né? A gente até passou por ele no livro do profeta Isaías recentemente, um rei que restaurou a aliança com o Senhor, que reestabeleceu a prática da Páscoa. Porém, depois do rei Ezequias, veio o rei Manassés, que era um rei mau, que era um rei perverso, que era um rei que não andava segundo os caminhos do Senhor. E até mesmo de acordo com os historiadores, de acordo com alguns conceitos rabínicos judaicos, o próprio profeta Isaías teria sido cerrado ao meio por Manassés, né, esse filho de Ezequias. Mas depois que Manassés morreu, seu filho Amon passou a reinar e reinou por pouquíssimo tempo, porque também era um rei mau, um rei que não agradava o coração de Deus. E após o rei Amon veio o rei Josias, que começou a governar com 8 anos de idade. O rei Josias, ele foi um rei que durante longa jornada da sua vida, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. No término da sua vida, que ele acabou desobedecendo, ele acabou desonrando algumas ordens de Deus e veio morrer numa batalha contra o rei do Egito, contra o faraó Neco. Então, por que eu estou falando isso? O ministério profético de Jeremias começa exatamente no reinado de Josias, em um período onde a paz governava sobre Israel, em um período onde a lei de Deus era considerada, mas infelizmente, irmãos, isso não durou muito tempo. E a gente vai entender um pouquinho no livro do profeta Jeremias o que aconteceu no desenrolar dos próximos anos aí do povo de Judá. Apenas a nação do sul que havia prevalecido, porque Israel norte já tinha sido dominado, conquistado pela Assíria e já tinham sido levados cativos. Então, falando a respeito do profeta Jeremias, algo que me chama muita atenção, que a gente já lê no seu capítulo 1, já nos primeiros versículos, é que Jeremias ele era filho de um sacerdote, o sacerdote Ilquias, que habitava num vilarejo, na cidade de Anatote. E para a gente poder pegar um contexto geográfico, Anatote ficava mais ou menos 4 a 5 quilômetros de Jerusalém.
Então, ainda que ele não habitasse ali, naquela cidade de Jerusalém, Jeremias ele tinha um contato, ele tinha uma referência das práticas que eram exercidas naquela grande cidade. E Jeremias, para espanto de muitos, ele rejeitou o ministério do sacerdócio, porque ele foi chamado para um ministério de grande importância, de grande relevância, que era o ministério profético. Então, quando a gente vê nesses primeiros versículos de Jeremias, né, ele sendo filho de um sacerdote Ilquias, foi chamado para o ministério profético, algo que me chama atenção é que Jeremias, o fato dele ter rejeitado, né, seguir uma linhagem sacerdotal, foi que ele rejeitou várias regalias, irmãos. Porque ser chamado de sacerdote trazia status. Ser chamado de ministro ali, né, que faria ali os rituais sacrificiais, ser chamado para essa função, era algo de grande honra diante do povo de Deus. Porém, Jeremias foi chamado para um ministério de igual importância. Eu não quero falar que o ministério profético era mais ou menos importante do que o ministério sacerdotal, mas Jeremias ele foi chamado, ó, a Lorena já chegou aí, estão vendo? Mas Jeremias ele foi chamado para fazer algo diferente. Ele foi chamado para poder anunciar a voz de Deus àquela nação. E não somente, né, a nação de Israel. Pode chegar para cá. E não somente a nação de Israel, mas a todas as nações em volta ali da nação, né, da cidade de Jerusalém e do povo de Judá. Quer comentar o povo aí? Oi, pessoal! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração, né? Cheguei um pouquinho mais tarde hoje, mas graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Quero agradecer meu marido por estar aqui conosco, contribuir com essa live. Tô com um pouquinho de anestesia aqui, se tiver meio esquisito, mas tá tudo bem. Você já começou então, dando a introdução? Sim. Pode ser, aí eu então, eu vou pegando. Trazendo o pano de fundo histórico e depois a gente vem trabalhando nos capítulos. Então, Jeremias ele foi chamado para o ministério profético em um tempo em que os profetas não eram muito bem recebidos, não eram muito bem aceitos. Porque assim como eu falei, o rei Josias, que foi o último rei bom que governou sobre Judá, ele já não tinha mais, o nome dele já não era uma referência, porque os seus filhos, os seus descendentes passaram a reinar e foram reis maus. E foi basicamente nesse período em que o profeta Jeremias ministrou sua palavra. E sempre palavras de juízo, palavras de condenação, palavras chamando o povo de Deus para um arrependimento do qual eles não queriam se arrepender. E algo que eu acho muito interessante, que é importante que a gente compreenda, é que Jeremias, ele teve vários profetas, ele teve vários ministros do Evangelho, né, vamos falar assim, do Antigo Testamento, da Aliança do Senhor, que foram contemporâneos seus. Por exemplo, o profeta Ezequiel era contemporâneo de Jeremias, profeta Daniel, profeta Abacuque, profeta Sofonias, todos viveram nesse mesmo pano de fundo ali histórico. E algo que eu acho muito interessante é que Jeremias profetizava sobre a nação de Judá ali, né, sobre Jerusalém. Enquanto isso, a gente tinha Daniel que profetizava nos palácios do rei Nabucodonosor, na Babilônia. E também nas ruas da Babilônia tinha Ezequiel ministrando a palavra do Senhor. Onde tinha povo de Deus, tinha uma voz profética para poder falar o coração do povo. Amém? Amém. Falar Chega para trás um pouquinho, só para ficar melhor. Amém. Falando sobre ser profeta nesse tempo, né, eu até coloquei que era uma coisa perigosa, né? Ser chamado por Deus para ser boca de Deus, a gente vai ver que o próprio profeta Jeremias, ele sofreu muitas perseguições, muita rejeição por parte do seu povo. Verdade. Você imagina uma pessoa que é chamada por Deus, uma pessoa que é separada por Deus, que é comissionada por Deus, mas que é rejeitada pelo povo, né? E isso deve servir para nós de algo que tem que chamar a nossa atenção. Olha, muitas das vezes ser boca de Deus vai gerar, né, nas pessoas essa rejeição, né? Hoje em dia, com a maneira como o evangelho tem sido usado por muitos por pretexto, muitas pessoas podem ver o ministério como algo atrativo, assim, para conquistar coisas na terra, para conquistar fama, como você disse, né? O próprio Jeremias abriu mão da fama, das regalias do sacerdócio, assim como João Batista, para ser boca de Deus e para ser rejeitado pelo seu próprio povo, por quem ele
chorava, por quem ele lamentava, por quem ele intercedia, né? Então, o ministério profético, ele é um chamado de Deus de extremo privilégio, mas que podia ser até perigoso mesmo, podia gerar muita rejeição e perseguição. Amém. Um pouco mais sobre esse contexto histórico, né, que Jeremias viveu. Assim, como eu falei, ele foi contemporâneo, né, falando mais especificamente que de Ezequiel e de Daniel, porém ele era um pouco mais velho, porque nos tempos em que Jeremias já profetizava a palavra de Deus, acontece a invasão de Nabucodonosor, né, da Babilônia invadindo ali Jerusalém. E Nabucodonosor, em sua primeira invasão, ele pega para si os príncipes, os nobres de Judá e leva eles em cativeiro. E dentre esses príncipes a gente encontra ali Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né, que foram servir no palácio da Babilônia. Quando acontece a segunda invasão da Babilônia, né, sobre Jerusalém, que já foi ali cerca de 10 anos depois, aí nessa segunda invasão acontece que a levada que Nabucodonosor leva Ezequiel e vários do povo da cidade de Judá, porém já não eram nobres, que seriam povos para poder habitar nas ruas da Babilônia. E na terceira invasão final acontece a destruição, a ruína completa de Jerusalém. E Jeremias, em todo esse contexto, ele continuou em Jerusalém, junto com os remanescentes. Durante todo esse processo, a gente vai ver que o próprio Nabucodonosor ele chega a instituir um rei sobre Jerusalém, ele determina que um rei fosse colocado, ele escolhe um rei para governar sobre Jerusalém, e Jeremias continua servindo ao lado desse rei. E assim como a Lorena falou, o ministério dele, irmãos, ele foi tão desafiador que a gente vai ler no livro do profeta Jeremias que em um determinado momento, Baruque, que era escrivão de Jeremias, ele escreve as palavras que Jeremias estava falando, e Jeremias já estava em situação de cadeia, estava preso, não podia ir ao templo. Aí ele fala com Baruque: então escreve as palavras que eu vou falar e você vai ao templo e vai ler essas palavras para todo o povo. Quando Baruque lê aquelas palavras, eles solicitam que aquele rolo fosse entregue e fosse lido diante do rei. E quando um servo do rei, Joaquim, estava lendo aquelas palavras, lá em Jeremias 36, a palavra de Deus fala que, à medida que o servo de Joaquim lia cerca de 3 a 4 colunas, Joaquim pegava uma faca, cortava uma parte do rolo e jogava no fogo. Ele foi fazendo aquilo parte após parte até queimar o rolo por completo, desprezando as palavras de Deus, não de Jeremias. Então Baruque volta para Jeremias e fala com ele: Jeremias, né, vamos falar com minhas palavras, deu ruim lá. O rei não deu ouvidos. Jeremias falou assim: então pega um outro rolo que eu vou escrever novamente. E adicionarei algumas palavras. Uau. Porque você, ó rei, né, rejeitou essas palavras acerca do rei, né, da Babilônia que viria para destruir Jerusalém. Agora eu declaro: até os seus filhos serão mortos. Então ele aumenta algumas palavras porque houve uma rejeição. Ou seja, a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Quer nós ou não, né, nós queiramos ou não, ela vai se cumprir. Então o profeta Jeremias viveu sobre esse contexto. Algumas coisas interessantes, né, curiosas sobre ele, é que o próprio Deus falou que Jeremias não deveria contrair matrimônio. Ele falou: você não vai ter esposa, você não vai ter filhos nem filhas nesta terra, nessa nação, nessa geração. Talvez o próprio Deus até mesmo preservando Jeremias ali, né, da assolação que viria, do mal que viria. Deus declarou que Jeremias seria exclusivo do Senhor, né? Ele agiria em favor como se fosse um apregoeiro da justiça e do juízo de Deus sobre aquela terra. O nome de Jeremias, né, significa Jeová é elevado, ou, eu acho mais lindo ainda, né, nessa tradução, Yahvé é sublime, né? Algumas das possíveis traduções aí do nome de Jeremias, né? Não sei se você viu alguma outra tradução. Não, só essa. Mas que é muito lindo, né? Deus é elevado, o Senhor é sublime. Então, esse era o significado da mensagem que Jeremias estava trazendo. Independente de qual nação estiver governando sobre a terra, Deus continua elevado sobre todos os reis. Deus continua elevado sobre todas as nações. E Jeremias ia anunciando. E o juízo, irmãos, ele estava sendo decretado não apenas porque Deus predeterminou ou porque Deus anunciou de maneira injusta que isso aconteceria, mas por causa da prática do povo. A gente vai ver até mesmo no capítulo 5 de Jeremias, que em uma circunstância, Jeremias ele fala: olha, corram pelas ruas de Jerusalém. Se vocês encontrarem alguém que seja honesto, alguém que haja com justiça, eu deixarei de fazer o mal que eu estou declarando sobre Jerusalém.
mas não tinha quem fizesse o bem, irmãos. Não tinha quem agisse com honestidade. Pode completar, irmão. Do pano de fundo, o que eu tenho é isso. Você pode continuar, se você tiver mais. Amém. Se tiver aqui, Perdão, se eu mais. ia colocar amendoeira. Tá. Amém, pode ir. Amém? Então a gente vai começar a falar sobre o contexto de Jeremias, começando de capítulo por capítulo, né? O interessante é que Jeremias, eu consigo ver muitas semelhanças de Jeremias até com Isaías, principalmente no que diz respeito ao seu chamado. Uma diferença é que no livro de Isaías, o chamado de Isaías vai vir lá no capítulo 6, né? Mas o livro de Jeremias já começa com o chamado dele. Primeiro começa identificando quem é ele, né? De qual linhagem ele vem e aonde ele morava e durante quais reinados que ele profetizou. Então fala que ele era filho de Ilquias, que era um sacerdote. Fala que ele reinou durante os reinados do rei Josias, de Jeoaquim e até Zedequias, até o exílio, né? Então o Jeremias, ele começou ali o ministério dele em Josias, ele foi profetizando sobre o exílio, sobre a queda de Jerusalém, sobre a queda dos muros, sobre a destruição do templo. Ele foi profetizando até que de fato acontecesse. Então, diferente de Isaías, né, que profetizou a ruína de Israel, de Jerusalém, e não viu em sua própria vida, porque foi depois de mais de 100 anos, né, que aconteceu a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, mas Jeremias, ele de fato presenciou, ele pôde de fato contemplar tudo aquilo que ele havia profetizado para aquela época, né, que Nabucodonosor, o reino do norte, um grande reino do norte, viria para aplicar a ira de Deus sobre o povo. Ele passou por essa tristeza, né? Viu o povo passando por tudo isso. Por isso que a gente vai ver tanta lamentação. Você deve ter falado já que ele é conhecido como profeta chorão. Não? Uma das curiosidades sobre o profeta Jeremias é que ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque ele lamentava tudo aquilo que ia acontecer com o povo. Ele lamentava tudo que ele viu de fato acontecer com o povo. O livro de Lamentações mostra isso, né? Essa tristeza, dessa ruína, dessa fome, dessa miséria que o povo passava. Ele lamentava, um assunto muito comum no livro de Jeremias, é tratar a idolatria como adultério, né? Muitas das vezes, Jeremias, a gente vai ver no livro de Jeremias essa simbologia do povo de Deus e do relacionamento de Deus com o povo como um casamento. Então Deus vai falar sobre divórcio, Deus vai falar sobre prostituição e Deus vai falar também sobre adultério. O que isso significa? Levando para o lado espiritual, o povo que deveria ser só de Deus, nós vamos ver isso no capítulo 2, que deveria ter uma devoção genuína e autêntica somente para com Deus, começou a abandoná-lo por outros amantes, por outros deuses, correr atrás de outros deuses. Até fala como um animal no cio, corre atrás do macho, não lembro qual que é o animal que fala aqui. Você também está assim, Israel, correndo atrás de outros amantes. Então é bem interessante, né, esse contexto onde Jeremias vai ser muito usado por Deus para falar sobre esse relacionamento de casamento e adultério do povo de Deus. Começando então a falar sobre o chamado, você quer falar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? Não, tranquilo. Não? Então vamos falar sobre o chamado de Jeremias. Versículo 4, Deus já começa falando assim, ó: o Senhor me deu essa mensagem, né? Deus fala com ele: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Olha isso. Antes mesmo, Jeremias, que você fosse formado, eu já te conhecia. E eu te separei e te nomeei profeta às nações. Daí você vê que o chamado de Deus para Jeremias nunca foi só para Jerusalém, né? Deus chamou Jeremias para profetizar para todas as nações, como inclusive nós estamos aqui sendo abençoados por ele, né? Verdade. Quer continuar, amor? Dentro desse contexto, né, que Jeremias foi chamado, né, por profeta às nações, infelizmente, eu falo infelizmente porque muitas das vezes as pessoas utilizam a Bíblia de maneira equivocada. Infelizmente, eu já vi pessoas lançando essa palavra, declarando essa palavra sobre a vida de outros, como se fosse algo genérico. E aqui o contexto que a Bíblia traz é que foi um chamado específico para Jeremias. Quer dizer que o Senhor não chama outros para as nações? De maneira alguma. Mas foi um chamado específico, porque naquele tempo era muito comum que os profetas profetizassem para uma determinada região, para um determinado povo, para uma determinada nação.
Mas Deus chama Jeremias para profetizar sobre Jerusalém e sobre todas as nações em volta dela. Tanto é que, a partir do capítulo 30 de Jeremias, a gente vê profecias acerca de 9 nações que estavam em volta do povo de Deus. Então foi um chamado que Jeremias teve. Então, às vezes, as pessoas usam, né, esse chavão, esse jargão, né? Não, o Senhor te chamou as nações. De fato, o Senhor nos chamou para pregar aos 4 cantos da terra. Mas de uma maneira muito específica, Deus disse isso para Jeremias. E tanto é que ele fala com o próprio Jeremias: olha, não se acovarde, não tenha medo, não seja medroso, porque eu serei contigo. E ele declara, né, algo que é muito forte, que muitos se levantariam contra ele. Ele já fala: olha, o seu ministério, Jeremias, vai ser um ministério de oposição. Você vai ser a resistência e eu serei contigo. Então, todo o povo de Deus, gente, todo o povo, toda a nação de Judá estava perdida, estava desorientada, estava afastada, né? Vamos falar assim, flertando com outros deuses, flertando com outros ídolos, ídolos dos quais eles fizeram com as suas próprias mãos e se curvavam diante deles. E Deus falando com Jeremias: fique firme. Né? O povo pode não te ouvir, mas as minhas palavras serão anunciadas e eu te guardarei, eu te protegerei. Então Deus já ali validando, sabe, o ministério dele. Não é porque as suas palavras são aceitas aliás, não é porque as suas palavras não são aceitas que eu não estou contigo. Muito pelo contrário. Né? E eu estou contigo mesmo elas sendo rejeitadas. Mesmo as nações não considerando aquilo que você fala, eu é que estou falando através de você. E tanto é que Deus tem constrói um relacionamento, uma conversa muito íntima com ele, né? Ele fala que colocaria as palavras dele na boca de Jeremias e ele começa a dialogar com Jeremias, né? Não é nenhuma retórica ali, mas Deus conversando com Jeremias, né? Que ele começa a mostrar ali, que eu quero que você fale, né? Ele começa a falar ali da vara da amendoeira, ele começa a falar de uma panela fervendo que viria, né? Então, o que Deus estava falando ali naquele momento? Amém. Antes eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, eu estava ouvindo você falando e veio no meu coração. Olha, Deus não nos esconde nada. Deus não nos esconde, Deus não nos promete bênção e oculta o lado da cruz, da dificuldade, né? Sempre que Deus chamava alguém para trabalhar para Ele, Deus deixava claro que por causa disso, né, você passaria por aflições. Inclusive, quando Jesus veio, ele veio falando assim, a primeira mensagem de Jesus ali, né? Nós vamos ver em Mateus capítulo 5, olha, bem-aventurados que forem perseguidos por causa do meu nome, porque assim foram os profetas, né? Eu me lembrei de Paulo, quando Paulo foi chamado, Deus mandou Ananias dar um recado para ele, ó, versículo 15 do capítulo 9 de Atos. Ananias, o Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Olha que lindo. Te chamei, Paulo, você vai falar com ele que eu vou levar ele diante de reis para pregar o meu evangelho, diante de todo o povo de Israel, para os gentios. Mas, versículo 16 fala assim, ó, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Deus não esconde, Deus não omite fatos. Você quer me servir, você vai viver uma vida próspera em todos os sentidos, no sentido de que ela vai ser abundante, você vai ter uma alegria apesar das tribulações. Eu vou estar com você, eu vou te guardar, você vai saber o que é desfrutar ainda nessa terra de paz plena, da shalom, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vai conseguir desfrutar de uma paz que excede a todo entendimento. Você não vai ter nenhuma angústia, nem tristeza, porque eu estarei contigo. Mas quero te deixar claro que é por muitas aflições que importa entrar no reino dos céus. Deus não nos enganou. Essa mensagem do evangelho, venha que você vai ganhar dinheiro, venha que você vai ser curado de toda enfermidade, venha que todos os seus sonhos vão se realizar, não é na verdade a maneira como Deus nos chama, né? Bem. Jesus disse, venha, tome consigo a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Então Jeremias, Deus falou, olha, eu vou te chamar, vou te colocar as minhas palavras na sua boca, mas eu já te digo, você, versículo 18 fala assim, você enfrentará toda esta terra, você vai enfrentar os reis, os oficiais, os sacerdotes, ou seja, o seu próprio, o povo do seu próprio, né, da sua própria linha. Provavelmente os parentes o abandonaram, né? Provavelmente. Sim. Os seus tios, primos, né, que vinham da linhagem ali de Arão.
E aí o 19 fala assim, ó, eles lutarão contra você, mas ó, eu te dou uma promessa, eles não vencerão, pois eu estou com você. Amém. Eu estou contigo. Não precisa de mais nada, né? Eu estarei contigo. O mundo inteiro vai se levantar contra você, mas eu estarei contigo. Aleluia. Então, falando sobre o chamado, eu acho lindo porque é até parecido com o de Isaías, né? Porque a Bíblia diz assim, que Deus chamou ele, falou que o predestinou ali, né? Chamou ele, deu para ele um destino antes mesmo que ele nascer, antes mesmo dele ser formado ali no ventre, antes mesmo dele nascer. E diz, aí o Jeremias, ele mostra uma insegurança, ele fala, mas eu não sou capaz de falar, eu sou muito jovem. E isso é muito comum, né, amor? Quando as pessoas recebem o chamado de Deus, que é um chamado maior do que nós mesmos, Deus sempre nos chama, gente, para algo que é maior do que nós mesmos. Por quê? Porque a capacitação que é sobrenatural vem para glorificá-lo. Deus chama os improváveis. A gente não vai chegar lá e falar, eu consegui porque eu era boa, porque eu era bom, porque eu me esforcei. Não, a gente sempre vai chegar lá e falar, olha, o Espírito do Senhor me ungiu. E foi o Espírito do Senhor que me capacitou para essa grande obra. O chamado é sempre maior do que nós mesmos. E Jeremias, ele tinha sim esse temor, essa insegurança. Mas eu sou jovem demais, eu sou só um menino, como que eu vou falar as palavras de Deus? Aí Deus responde, não diga sou jovem demais. Por quê? Porque você vai aonde eu te enviar. E não tenha medo do povo, porque eu serei com você e te protegerei. A gente vai ver que por mais que Jeremias tenha passado por muita rejeição, Jeremias sofreu castigos físicos, Jeremias foi quase morto, mas Deus de fato o protegeu, né, amor? Ele não foi morto, martirizado, bom, pelo menos pelo que a tradição conta, né? Ele, quando Nabucodonosor vem, ele recebe até uma graça ali diante de Nebuzaradan, que fala que dá para ele a capacidade dele escolher. Você quer ir para Babilônia? Você quer ficar em Jerusalém? Jeremias pode decidir. Mas até que ele tivesse esse privilégio, ele sofreu na mão do povo. Mas Deus, de fato, foi com ele e o guardou. Uma coisa que é parecida com o chamado de Isaías, vou falar só isso para você falar, amor. Ele diz assim, olha, então, a Bíblia diz no versículo 9, então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, veja, coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. E aí mostra uma dualidade, ao mesmo tempo que ele iria arrancar e derrubar, destruir e arrasar, ele também iria edificar e plantar. Isso é muito lindo, gente, porque o profeta Isaías, ele também foi boca de Deus, mas a boca dele precisou ser purificada. Deus tem falado muito com a gente, né? Sobre lábios. O que sai dos nossos lábios? Não dá para jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Então, se a gente quer ser boca de Deus, a gente vai ter que vigiar no que a gente fala. Amém? Deixa eu só cumprimentar quem tá aqui, já vou passar a palavra para você. Quero agradecer a Cacá, que tá aqui com a gente, a irmã Nilde, a Kênia, saudade, Kênia, que bom estar aqui com você hoje. A Deia, minha mãe, a Tamara, a Marília e a Chiquinha, essas mulheres queridas e preciosas diante do Senhor, que decidiram, escolheram tirar esse tempinho de uma sexta-feira para estar aqui aprendendo da palavra. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Pode falar. Amém. Na sequência disso que a Lorena falou, né, que Deus ele coloca as palavras dele na boca de Jeremias, Deus ele vai declarando que ele colocaria sua autoridade, daria autoridade a Jeremias. E pegando num contexto histórico de Israel, quem detinha autoridade naquela época eram os sacerdotes, eram os reis e, por vez ou outra, né, os profetas também assumiam determinadas autoridades. E quando Deus ele fala para Jeremias, né, que ele daria autoridade para Jeremias, ele fala lá no versículo 5 do capítulo 1, versículo 5, não, na sequência, é o 10. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar as nações e reinos, para arrancar e derrubar, né, que a Lorena falou, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. E é importante já fundamentar aqui que o livro do profeta Jeremias tem algumas figuras. Por exemplo, ele traz essa figura da amendoeira, ele traz a figura do vaso do oleiro, né, o oleiro e o seu vaso, né, que era o povo de Deus em suas mãos. Ele traz várias figuras para poder transmitir a mensagem que ele queria falar. É como Jesus, né, usou em seu ministério falando por parábolas.
para que os seus discípulos, ao interpretá-los, pudessem conhecer os dons, as maravilhas, né, do reino vindouro. Então Jeremias, utilizando figuras de linguagens, assim como a Lorena falou, né, ele usa a linguagem do casamento, do adultério. Ele até mesmo no capítulo 2 vai tratar, né, Israel e Judá como irmãs ali. E ele vira para Judá e fala com muita dureza, né? Ele fala: Judá, você não viu o que a sua irmã fez, né? E você, como uma irmã, não compreendeu, não teve esse entendimento e foi pelo mesmo caminho e tem feito coisas ainda piores, né? Então ele fala a respeito da prática, né, do povo de Judá, da prática do povo de Israel. E aqui ele traz a figura de uma amendoeira. E até mesmo a Lorena, a gente estava conversando, né, um pouquinho sobre isso mais cedo. Para nós, ocidentais, algumas figuras do Oriente são muito, de muito difícil compreensão. Por exemplo, para um israelita, para um judeu, lá no Novo Testamento, quando Zaqueu sobe em uma figueira, em um sicômoro ali, aquilo tinha um significado para o povo de Deus, porque a figura ela representa algo para a nação de Israel, porque a videira representa algo para a nação de Israel, porque a videira representa, né, a oliveira. Então todas essas árvores têm uma representação profética, têm um símbolo para o povo de Deus. E a amendoeira ela traz consigo alguns símbolos também. Quando a gente olha no contexto da natureza mesmo, né, da criação, a amendoeira é a primeira árvore a florescer ainda antes, né, amor, da primavera. Ela floresce no finalzinho do inverno. Então, talvez de uma maneira profética, Deus declarando, né, que ele faria as coisas, que o sinal dessa vara, o sinal dessa amendoeira florescendo ali, serviria como um norte para que Jeremias soubesse que Deus estava florescendo, que um tempo de primavera chegaria sobre o povo de Deus. E hoje a Lorena comentou algo mais que eu queria que ela compartilhasse, queria passar para ela, sobre essa amendoeira, né? O que mais que a Bíblia fala a respeito disso? A amendoeira também, a amendoeira era a árvore, lembra da época de Datã, Corá e Abirão, né? Que eles levantaram ali contra o sacerdócio de Arão, eles se levantaram contra a liderança de Moisés, e eles começaram ali a perguntar: por que tem que ser Moisés e Arão? A gente também quer ser sacerdote. Aí Deus fala assim: eu vou provar quem que são os verdadeiros sacerdotes. Vocês lembram que Deus fez com que eles colocassem varas ali, e a vara que florescesse, essa seria a vara do sacerdote escolhido por Deus. E qual vara que floresceu? Foi a vara de Arão, do sacerdócio de Arão. Ou seja, Deus estava firmando ali, estabelecendo o sacerdote que eu escolhi para ser boca de Deus na terra, para fazer também expiação do pecado, né? Ou seja, o sacerdote ele ficava ali entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, né? Então, quem seria esse sacerdote? Seria de fato Arão. E qual foi a árvore que foi usada para florescer ali? Chegou até dar o fruto da amêndoa mesmo. Foi a amendoeira. Então a amendoeira, quando a gente ficou meditando sobre isso, nossa, a amendoeira foi ali da vara de Arão. A gente começou a pensar, o que Deus queria mostrar para Jeremias ali? Você está abrindo mão do título, mas você é meu sacerdote. As minhas palavras estarão na sua boca. Da mesma maneira como eu confirmei que Arão seria meu sacerdote, e não Corá, Datã e Abirão, eu estou confirmando aqui para você, Jeremias, que você tem autoridade. Eu velo pela minha palavra. Se eu te dei autoridade, se você vai ser boca de Deus na terra, se você vai ser profeta do Deus vivo, eu te peço: o que você está vendo aí agora? E ele olha e fala: estou vendo uma amendoeira. Pois é, porque eu velo pela minha palavra, né? Eu até deixei uma imagem aqui para mostrar para vocês. A amendoeira, ela é uma árvore assim, ó, com folhas bem branquinhas, com flores bem branquinhas. E ela, no início do inverno, as folhas dela começam a cair, né? E aí as folhas caem, e aí no finalzinho do inverno ela antecipa a primavera, ela é a primeira árvore que começa a dar flores. E são as flores bem branquinhas. Se eu não estiver enganado, uma vez eu pesquisando sobre isso, já tem mais tempo, hoje eu não vi sobre isso, mas que algumas pessoas isso pode até passar desapercebido por causa da neve, né? Porque aí no final do inverno ainda tem neve, como as flores são branquinhas, essas flores podem passar desapercebido, mas na verdade ela já está florindo, né? Deus tem falado muito isso comigo sobre o tempo de florir.
E eu lembro quando Deus até me deu uma canção, né, um refrão sobre isso, tempo de florir. Foi um tempo muito difícil. E eu tô assim, não tô entendendo porque que Deus falou comigo que é tempo de florir, sendo que parece que eu tô no inverno, né? E aí eu me deparei com a história da amendoeira, que ela antecipa. Ou seja, muitas das vezes nós vamos viver pela fé. Amém. Vamos ter que florescer. Ô Jesus, me perdoa, gente. Fui eu. Vamos ter que... Fui eu que empurrei aqui, não. Nós vamos florescer antes da estação, pela fé. Amém? Outro lugar também que fala de amendoeira é Eclesiastes 12, falando sobre a importância de frutificar. Eu até tinha deixado no seu Instagram, ou no seu WhatsApp, deixa eu abrir aqui só para me falar. E a outra coisa é que essa palavra do hebraico significa shaked, significa, tem como tradução, né? Aquele que desperta. Então, como ela desperta antes do tempo, essa árvore ela desperta antes do tempo, nesse sentido também, né, de Deus não está distante, ele não está indiferente. Às vezes o povo de Israel pensava, Deus não está vendo. Eu posso viver isso aqui, até no capítulo 3, fala assim, olha, ele é o meu pai, ele tem me conduzido desde a minha juventude, certamente não ficará irado para sempre. Só que o que acontecia? Continuavam a praticar o mal. Então o que Deus está falando? Eu não estou indiferente, eu não estou distante, a minha palavra vai se cumprir. Amém? Falei demais, pode falar. E até mesmo dentro desse contexto, né, o fato da amendoeira florescer antes da primavera conecta com as palavras de Jeremias, porque Jeremias fala, não, Senhor, eu sou uma criança. E o próprio Deus apontando para ele, Jeremias, você já floresceu. Uau. Você acha que a primavera não chegou, você acha que o tempo, né, de florir, o tempo de frutificar não chegou, mas eu declaro, para você pode parecer inverno, mas chegou o tempo de frutificar, de florir na minha presença. Então Jeremias falando, né, não, Senhor, eu sou como uma criança, eu não consigo pregar, eu não consigo falar. Por quê? Muito provavelmente Jeremias era jovem, tinha ali talvez seus 20 anos. Então, ele se considerando incapaz, Deus falou, Jeremias, você já está florescendo, está na hora de ser usado para a minha glória. Oh, glória, aleluia. Aí começam essas figuras, né, como o Edmundo falou, né, o profético ele tem muito disso, né, figuras proféticas, Deus usando, né, coisas que fazem sentido para a mente daquelas pessoas, daquele contexto, como o oleiro, que hoje para nós não faz tanto sentido, que a gente não tem costume de ver, né? Mas que aí a gente vai mergulhar na cultura para a gente poder entender. Mas Deus ele vai usar de ilustrações para nos ensinar, né? E aí essa primeira ilustração é da amendoeira, depois ele vai falar de uma panela fervendo, e depois ele fala também de outra coisa, não tem? Ou é só a amendoeira e a panela? Essa amendoeira é a panela. E essa panela fervendo, ela simboliza essa destruição que viria do norte, que é, no caso, que apontando ali para Babilônia, um reino forte do norte, que viria para arrasar a terra. Lembrando que se isso foi no início do chamado de Jeremias, ainda iria demorar, né, amor, para acontecer. Vamos para o capítulo 2? O capítulo 2, gente, é um dos capítulos mais fortes, assim, tem mensagens muito fortes. Deus começa a lembrar de Jerusalém e do povo de Israel, e ele vai falando assim, olha, eu me lembro no início, quando você desejava me agradar, quando eu era uma jovem noiva, você me amava e me seguia mesmo no deserto. Deus está dizendo, eu me lembro da sua devoção, eu me lembro do compromisso que você firmou comigo, eu me lembro do nosso relacionamento, como você me amava, como você me deixava ser o seu Deus, como eu te guiava mesmo no deserto. Vocês estavam sempre me procurando, vocês me temiam, mas agora vocês estão longe de mim. E isso é tão forte, né? Porque muitas das vezes o nosso começo é muito bonito, né? Nós nos disponibilizamos, nós temos compromisso, nós amamos o Senhor, e às vezes é uma devoção sincera, mas que por causa do desgaste do tempo, por causa da falta de constância, por causa das distrações, por causa das frustrações, muitas das vezes nós perdemos esse amor que Israel tinha, como Israel tinha quando era jovem, quando se apegava ao Senhor, e que acabou se deixando levar pelos amantes, pelas coisas desta vida, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu estou tentando encontrar aqui o versículo. Dentro desse contexto, né, do povo ter abandonado a Deus, o próprio Jeremias ele traz ali, né, falando a respeito dessa questão, né, do relacionamento, que lembrando, né, que o próprio Deus usa essa mesma figura de linguagem
com Isaías, né? Lá em Isaías 54 fala, né? O Senhor é o teu marido, o Senhor é o teu salvador, é o teu protetor, né? Jeová é o teu protetor, o teu redentor. Então, quando ele fala a respeito disso, ele constrói já esse conceito na mentalidade da nação de Israel, que o marido deles era o Senhor, né? Não era apenas uma relação de divindade, né? Do Deus Todo-Poderoso e nós como seus súditos, como seus servos. Traz uma relação de intimidade mesmo. E aqui o povo de Deus trocou a intimidade com o Senhor por intimidade com outros deuses. Deuses pagãos, deuses, né, com D minúsculo, deuses que não podiam fazer nada em favor do povo. E aqui Deus ele começa a introduzir algumas figuras, alguns elementos que vão apontar para Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Que a gente vê nesse versículo, eu não sei se eu vou ter saltado muitos, mas a gente vê no versículo 13 de Jeremias 2, que fala o seguinte: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Uau. Deus estava falando que ele era a própria fonte de águas vivas. E o povo abandonou a fonte de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não podiam reter águas. E isso em um contexto onde a água era vital para a sobrevivência do povo, onde ter cisternas que armazenavam águas de qualidade era uma vantagem muito grande diante daquele contexto em que aquele povo vivia, porque eles viviam em um terreno árido, em um terreno desértico. Então, ter uma cisterna que preservava águas era um diferencial elementar para poder sobreviver. Então, Deus está falando, olha, eu sou a fonte de água viva de vocês e vocês me abandonaram. E a gente vê lá no Evangelho de João, no seu capítulo 7, Jesus falando que ele era a fonte de águas vivas, né? E que se alguém bebesse dele, né, nunca mais teria sede. Quando ele fala no Evangelho de João, no capítulo 4, para a mulher samaritana indo junto ao poço de Jacó ali, para poder pegar água que cessaria, que acabaria, que ela tornaria a ter sede, Jesus fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo, na verdade você pediria, e eu te daria uma água que jorraria do seu interior para a vida eterna. Então Jesus ele constrói esse mesmo raciocínio. A fonte de águas vivas que Jeremias mencionou lá atrás, sou eu. Eu sou essa fonte de águas vivas. Vocês podem buscar saciedade em outros deuses, e tanto é que no contexto de Jesus com a mulher samaritana, ele fala exatamente sobre isso, sobre saciedade. Ela buscava se saciar em relacionamentos humanos, em relacionamentos frágeis, falava de uma relação amorosa ali, e o próprio Senhor, o marido dela, Jesus Cristo, tinha chegado diante daquela mulher. E ele que era a fonte de águas vivas, da qual ela deveria se hidratar, na qual ela deveria se deleitar ali mesmo na presença do Senhor. Amém? Amém. Esse diálogo ele é tão pontual, né? Porque eu sempre falo sobre isso, que é uma coisa que Deus tem me mostrado assim, no decorrer dos anos. Muitas das vezes nós estamos sempre procurando saciar alguma carência do nosso coração. Nosso coração sem Deus, ele tem uma infinita carência. Ele tem um vazio que é realmente impreenchível, se é que existe essa palavra. Por quê? Porque ele foi criado para estar junto com o Criador, com o seu Criador, para ter relacionamento íntimo com o Criador. Então, muitas das vezes, o que nós fazemos, nós mesmos, é a mesma coisa que Israel fazia. Eu falo nós como igreja. Nós abrimos mão daquele que é o manancial de água viva, infinita, e nós vamos buscar deleites e saciedade em cisternas rachadas, que a gente bebe um pouquinho e acaba, bebe um pouquinho e acaba, bebe um pouquinho e acaba. É uma coisa que é infinita, você tem que estar sempre buscando, sempre precisa de mais, né? A busca por o contentamento nas coisas materiais. Você compra uma roupa, amanhã essa roupa já não tem mais valor. Você compra um celular, amanhã não tem mais valor. Você come uma comida, mas daqui a pouco você tem que comer outra melhor. Você assiste uma série, mas daqui a pouco tem que ter uma série melhor. Você tem um relacionamento, mas daqui a pouco seus filhos têm que ser melhores. Você tem, sabe, essa busca desenfreada por se sentir completo, que na verdade nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque são cisternas que vão vazando. Imagina que você está enchendo aí uma piscina que está furada. Você enche, mas ela nunca está cheia, porque ela está sempre escoando ali água. É isso que é colocar a nossa confiança e buscar essas satisfações nas coisas desta terra. Às vezes até nas coisas mais lícitas, como até o ministério.
né? Uma pessoa que quer servir a Deus, mas que ama mais o serviço do que o próprio Deus. Então eu vou estudar a Bíblia para ensinar, eu vou aprender a cantar para ministrar. E às vezes tem pessoas que até com coisas tão lícitas, tão lindas que são servir a Deus, mudam a prioridade. Ao invés de buscar e de estar com Ele, estão sempre servindo a igreja, servindo ali com o ministério. Nada pode ser mais importante do que ir nessa fonte, direto nela. Não precisa de mais mediador, né? Agora só Jesus Cristo, Ele já cumpriu esse caminho e Ele já abriu esse caminho para que nós pudéssemos então chegar nós mesmos na fonte de água viva e sermos saciados. Amém? Aleluia. Um pouquinho antes, perdão, Deus fala, né, como que os profetas, os sacerdotes, os que ensinavam a lei, a liderança estava corrompida. Aqueles que deveriam levar o povo a buscar Deus não deram atenção. Os governantes se voltaram contra Deus. Os profetas falaram em nome de Baal. E aí, por causa disso, Deus vai apresentar essa acusação, né? Isso é muito importante, né? Nós, assim, né, como liderança, né, eu né, contribuindo com a tua liderança, isso é muito importante. Porque muitas das vezes o povo está perecendo porque os próprios líderes permitiram que a corrupção entrasse. Verdade. Né? Porque Deus está deixando claro aqui, olha só, eu dei uma terra, eu tirei vocês do Egito, conduzi no exército, levei vocês para uma terra de fartura, mas vocês contaminaram a terra. Aí Deus expõe, os sacerdotes não perguntavam cadê o Senhor. Os que ensinavam a lei não deram atenção para ele. Olha só, eles continuavam ensinando, né? Verdade. Os sacerdotes continuavam sacrificando, fazendo o ritual, mas eles estavam se voltando contra Deus, não perguntavam por Deus. Os governantes, ou seja, a liderança, se voltaram contra ele. Os profetas se corromperam, foram para Baal, foram atrás de ídolos inúteis. Então, como liderança, muitas das vezes nós temos esse, como diz a Bíblia, né? Que sejam poucos os mestres, né? Porque o mestre, ele vai ter uma... Como é que fala? Uma cobrança, uma exigência, né? Maior. Então isso é muito importante. Inclusive no capítulo 3, um capítulo que Deus falou muito ao meu coração durante todo o último ano, ou os últimos 2 anos, Deus vai falar sobre essa liderança, quando Ele vai trazer essa promessa de restauração. Ele vai dizer assim, olha, eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e com entendimento. Então Deus dá uma promessa, eu vou restaurar tudo, inclusive uma liderança. Vou dar para vocês líderes que vão de fato guiar vocês com conhecimento. Essa palavra conhecimento, ela é poucas vezes usada na Bíblia. Uma vez eu me deparei com essa palavra e comecei a pesquisar sobre ela. Essa palavra significa deiá, que significa que é um conhecimento, mas não é um conhecimento das escrituras, nem um conhecimento da vida, como Salomão tinha. Significa conhecimento de Deus. Deus está dizendo, eu vou levantar líderes que conhecem a Deus e que têm inteligência. Em outras versões fala conhecimento e inteligência. Essa palavra entendimento aqui significa inteligência, prudência, sabedoria. Então Deus está dando essa promessa. Claro que a gente sempre vai levantar, né, e levar para Jesus. Deus de fato levantou um líder que conhece a Deus, que é o próprio Deus, e que também tem entendimento. Quer falar alguma coisa? Amém. Até mesmo dentro desse princípio, né, Jeremias, junto com Isaías, ele é colocado como o profeta que está dentre aqueles que mais falam da nova aliança. Ele era um profeta que tinha, né, 1 pé e meio no Novo Testamento. Tanto é que Jeremias, quando João Batista veio, quando o próprio Jesus veio, muitos falavam a respeito deles, comparando com o próprio profeta Jeremias. Alguns questionaram o João Batista se ele era Jeremias ou um dos profetas. Alguns questionaram a Jesus, né, quando Jesus perguntou ali para os seus discípulos, né, quem que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos respondem, né, uns dizem ser Jeremias, porque Jesus ele pregava uma palavra de destruição dos rituais do templo, daquela cultura que simplesmente vivia com base nos rituais religiosos. Então Jeremias ele pregou uma coisa muito semelhante. Tanto é que no capítulo 7 de Jeremias, ele fala, olha, não adianta vocês irem anunciando aqui, nós temos o templo, não adianta vocês viverem esse sincretismo religioso. Vocês vão ao templo, adoram a Deus, mas na casa de vocês cada um tem um de seus ídolos, cada um de vocês tem as suas divindades, ou seja, uma mistura de deuses, de divindades, uma mistura religiosa vocês estão executando. Não adianta ter o templo, a destruição virá. Mas apesar de
Jeremias ministrar, profetizar, declarar a respeito dessa destruição, ele fala essas palavras: olha, vai chegar um momento em que eu vou levantar sobre vocês líderes que governarão com inteligência, com entendimento, conhecimento. Chegará um momento em que eu firmarei uma nova aliança com vocês. Ele fala já na altura lá do capítulo 31 de Jeremias. E essa aliança não vai ser da mesma forma como eu fiz aliança com os pais de vocês, que andaram comigo no deserto, mas que abandonaram as minhas leis. Eu vou firmar uma aliança que vai ficar gravada na mente e no coração de vocês. E do menor ao maior, todos conhecerão o Senhor. Não vai ser apenas uma liderança ali que detém o conhecimento, que detém ali os oráculos de Deus, que consegue estabelecer essa mediação entre Deus e os homens, mas todos serão chamados de sacerdócio real, que a gente vê se cumprindo lá na frente. Então Jeremias, ele profetiza juízo, ele profetiza condenação, mas ele entrega mensagem de esperança. Ele entrega uma mensagem de que chegaria um momento em que a aliança seria restabelecida, em que as duas casas de Israel voltariam a se tornar uma só, servindo a um só Senhor, tendo um só líder que se assentaria no trono de Davi. Amém? E esse, irmãos, é Jesus. Aleluia. Continuando aqui então, né? Deus continua falando sobre o pecado de Israel. Ele vai falar que tudo que vai acontecer é responsabilidade do próprio povo, porque eles abandonaram o Senhor. Versículo 17 do capítulo 2. Vocês abandonaram o Senhor, embora Ele os guiasse pelo caminho. Ou seja, Deus não abandonou vocês hora nenhuma, Ele continuava dando direção, orientação, mas vocês acabaram por deixar Ele de lado. E aí a Bíblia diz que a maldade do povo será seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor Deus e não o temer. Meu Deus. A Bíblia continua, no versículo 21, vai falar de Israel com a figura de uma videira, como Isaías também faz, né? É por isso que a gente vê que quem fala não é o Isaías, não é o Jeremias. Eles eram inspirados pelo Espírito do Senhor. A palavra, ela tem essa continuidade. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a ficar assim, apaixonado. Porque a gente vê Gente, eles eram pessoas que foram... Essa Bíblia toda foi escrita o quê? No decorrer de quantos anos? 1000 anos? 1500. 1500 anos. E ela tem coisas que se conectam o tempo todo. Você vê que o autor... Do primeiro ao último autor, né? Escritor ali, tudo se conecta. Tudo se conecta. Nada se contradiz. Por quê? Porque não foram homens que escreveram. Essa mentira que o diabo quer colocar no coração das pessoas. Isso aqui, foi o homem que escreveu, o homem é falho. Papel aceita qualquer coisa, né? Muita Papel gente aceita fala qualquer isso. coisa. É mentira. Tem muita coisa que pode ter sido adulterada. O diabo coloca isso. Mas quanto mais você mergulha nas escrituras, mais apaixonado você fica por perceber que essas semelhanças não são meras coincidências. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Amém. E esses homens, inclusive eu estava estudando hoje sobre Jeremias, que fala que é um profeta que demonstra muito a sua humanidade. O fato dele ser chamado de profeta chorão, ele falar que é um menino, é um profeta que não esconde, a gente não vê ele se colocar como um herói. Ele é um profeta que demonstra a sua fragilidade, ele demonstra, né? Tem aquela parte que fala, eu pensei em desistir, sinceramente, eu pensei em chutar o balde. Então a gente vê que é um profeta que demonstra a sua humanidade. Todos que escreveram, eles eram homens como nós, né? Seres humanos como nós. Qual que era a diferença? Eles eram inspirados por Deus, escreveram por meio do Espírito. Amém? Então aqui a gente vai ver a figura da videira. Lembra que Deus falou que Israel era como uma vinha, que ele plantou, mas que deu frutas amargas, uvas amargas? A mesma coisa está falando aqui no capítulo 2. Fala que Deus plantou Israel como uma videira pura, da melhor qualidade, mas que se transformou numa videira silvestre e degenerada. E aí o 22 fala do sabão. Você quer falar sobre o sabão? Algo que é muito interessante, né? Que o povo de Deus, eles tentavam ali, de maneira, vamos falar assim, superficial, tentavam com vestes ali de santidade, né? Aparente santidade, maquiar o seu pecado. E Jeremias, ele fala, né? Deus fala através de Jeremias com muita autoridade. Olha aqui, ainda que vocês tentem lavar suas vestes com o sabão do lavandeiro, com soda, vocês não conseguirão se limpar dos vossos pecados. E algo que é glorioso, irmãos, não sei se vocês vão conseguir concordar comigo, compreender isso, mas poucas coisas mancham ou sujam, né, ou são difíceis de se tirar, de se limpar, como o sangue.
mas a Bíblia ela fala que nós só temos as nossas vestes alvejadas, limpas no sangue do Cordeiro. Quando somos salpicados, quando estamos revestidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos sim as nossas vestes limpas. Quando a gente vê lá em Apocalipse, né, quando fala a respeito dos mártires, né, da tribulação, do período da tribulação, mártires que tiveram as suas vestes ali salpicadas com o sangue do Cordeiro, esses tiveram acesso de participar, né, de ir às alturas, né, de ir morar com o Senhor. Então, quando a gente fala a respeito dessa limpeza, quantas e quantas pessoas tentam, às vezes, através de uma obra de caridade, tentar compensar uma vida de pecados, através de atitudes de bondade nessa terra, tentar compensar um acesso ou adquirir um acesso para a vida eterna, mas sermos bons nessa vida, ou sermos honestos, ou não roubarmos, matarmos, ou destruirmos ninguém, ou não fazermos mal para ninguém, isso não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é quando a gente está limpo, alvejado e vestindo as vestes do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Essa mensagem também fica junto ali com Isaías 1, né, quando vai falar que, ainda que, 1 ou 2, vai falar que ainda que seu pecado seja vermelho, escarlate, né, eles se tornariam brancos como a neve. Então a ideia é essa, por mais que a gente possa usar um sabão, algo humano, algo físico, não seria capaz de limpar as nossas vestes, né, só realmente o sangue do Cordeiro. E aí, uma coisa interessante é que no versículo 23, né, vai ter essa ilustração do casamento, e vai falar assim, olha, o Israel, mesmo diante de toda essa acusação, vai dizer, não tenho mancha nenhuma, eu sou inculpável. E é uma coisa que Deus tem falado muito nos últimos tempos, assim. Muitas das vezes, esse orgulho religioso de pessoas que não estão vivendo uma adoração genuína, em espírito e em verdade, mas se você confrontar, essa pessoa vai dizer, não, eu não tenho mancha nenhuma. Eu que não adoro as imagens de Baal. Aí a Bíblia diz, mas como que você pode dizer isso? Veja como você agiu. Reconheça o que você fez. A gente precisa muito disso, de entender aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, qual que é a nossa motivação, de perguntar para Deus, Senhor, me sonda, me mostra minha fragilidade, me mostra onde eu estou pecando para eu melhorar. Me mostra, Senhor, onde eu estou tendo qualquer amante, qualquer coisa que possa, no meu coração, estar tomando o lugar de Deus. Por mais lícita que seja essa coisa, eu não quero que nada tome o lugar de Deus. Aí Deus começa a falar isso que é muito forte, que Israel começou a procurar os deuses não precisavam nem vir atrás deles. Ele como um animal no cio ia atrás dos outros deuses, desesperados por esse acasalamento, né? Deus vai usar essa imagem que é bem pesada, né? Vai falar muito nesse livro sobre prostituição, chamando o próprio Israel e Jerusalém de prostitutas, ou seja, de abandonarem o casamento espiritual genuíno com o Senhor e de se deitarem com outros ídolos, né? Fala também sobre a ajuda do Egito e da Assíria como algo que é insignificante, né? Se aliar a ter esses aliados, né? Que na cabeça de Jerusalém pudesse gerar para eles qualquer vantagem. Deus está falando, vocês não estão entendendo. Eu sou a vantagem. Eu e Deus é... Como é que é? Eu e Deus é maioria, né? Eu e Deus é maioria. Essa é a ideia, Israel. Você não precisa de aliados, você não precisa de planos, de convênios, você não precisa de melhores empregos, você não precisa de networking, você não precisa de pessoas para te ajudar. Por mais que Deus use pessoas e planos e convênios, planos e convênios, mas alice a mim, confia em mim. Essa é a ideia, né, principal. E aí eu quero entrar no capítulo 3, a não ser que você tenha alguma coisa para falar do 2. Não? Tem que ir caminhando também. Tá pro final, né? E o capítulo 3 vai falar também sobre a ideia da prostituição, dos amantes, do adultério. No versículo 3 fala, por isso que eu não mandei as chuvas no tempo certo. Olha como que é sério. Como que o pecado de Israel impediu a bênção, né? Porque a chuva, numa época onde as pessoas, até hoje, né? Mas principalmente naquela época, porque hoje nós temos os industrializados que por causa de tanta porcaria que eles colocam nos alimentos industrializados, eles vão durar aí 5 anos. Mas numa época que não se conservava comida em geladeira, não ter chuva, né? Um povo que vivia de plantio e colheita, não ter chuva era uma maldição. Então Deus está dizendo, por causa deste adultério, porque vocês me abandonaram, as chuvas não vieram, vocês não foram abençoados. Né? Aí continua falando sobre Israel, no sentido de
É interessante que no versículo, a partir do versículo 6 vai falar de Judá e Israel como irmãs, né? Você quer comentar sobre isso? Você comentou até, né, já? E desenvolve, né, nesse capítulo 3 esse princípio, né? E é interessante que Deus, ele fala que ele já havia dado, não sei como é que está na versão da NVT, ele já havia dado carta de divórcio para Israel, né, a irmã de Judá. Que olha o que fala no versículo 6, versículo 8 do capítulo 3. Dei carta de divórcio a infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. Contudo, vi que a sua infiel irmã Judá não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para as Sagradas Escrituras, olha para o contexto do Antigo Testamento e a gente fica se perguntando, talvez você já tenha se perguntado, porque eu já me perguntei, falei, gente, como que esse povo conseguia agir dessa forma? Porque Deus mostrava que Ele era Senhor, Deus agia sobre a vida do povo, os que não estavam vivendo aquele contexto presenciavam o agir de Deus e mesmo assim abandonavam a Deus, seguiam por outros caminhos. Mas quantas vezes, diante de uma aflição, diante de uma tribulação, diante de um desafio, a gente confia em tudo, menos em Deus. O próprio povo de Deus aqui, que a Lorena citou, né, no final do capítulo 2, eles decidiram confiar na Assíria e no Egito. E é interessante que nesse contexto ali de Israel, o povo decide fugir para o Egito e eles são pegos na cidade de Carquemes ali, naquela batalha travada entre a Babilônia. Nabucodonosor envia os seus exércitos para destruir a Assíria e o Egito. E quem que estava lá no meio? Os remanescentes de Israel, que foram pegos no campo de batalha, fugindo, tentando encontrar refúgio no Egito. E que era de onde o Senhor falou que não era para eles voltarem. Se Deus falou que os reis não deveriam nem buscar os cavalos do Egito, que dirá buscar refúgio naquela nação, da qual o Senhor os tirou da escravidão, da qual o Senhor os tirou com forte mão, e agora eles estão novamente dependendo de um rei, né, de um rei que representa ali a soberania maligna sobre a vida deles, a escravidão de um tempo em que eles viveram naquela terra. Então, infelizmente, nós, quando estamos agindo fora, sem nos referenciar nas Escrituras, nós andamos longe da presença do Senhor. Quantas e quantas vezes a gente olha para as Escrituras e fala, não, Senhor, se fosse eu não faria. Aí quando de repente nós nos percebemos deixando de confiar em Deus. Muitas e muitas vezes a gente passa por isso. E Deus falando, olha, Israel foi infiel e você, Judá, viu tudo, não temeu e agora está seguindo o mesmo caminho da sua irmã. E é interessante porque é isso que você falou, né? Era para ser um exemplo para ajudar, né? Olha o que aconteceu com Israel, eles... a nossa família, nós somos um só povo, por mais que estivessem divididos ali, eles eram um só povo. Eles não temeram a Deus e olha o que aconteceu. Era para eles terem, opa, vamos despertar aqui. Só que a Bíblia diz aqui nessa versão, no versículo 10 do capítulo 3, fala, Judá apenas fingiu estar arrependida. E por isso que o pecado dela foi ainda pior. Deus vai chamar ela de irmã traiçoeira. Como é que tá na sua aí? 3:10. Não voltou para mim com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Uau. Uma coisa interessante, mostrando sobre a misericórdia de Deus, que no capítulo 3, no início, fala assim, olha, se um homem se divorciar de uma esposa, da sua esposa, e ela se casar com outro homem, ele não vai receber ela de volta. Então Deus está dizendo assim, ó, eu estou me divorciando de você. Só que mesmo o Israel tendo ido e se prostituído, Deus vai dizer, vai continuar a partir do versículo 11 com um tom de esperança, dizendo assim, olha, volta para mim, volta para mim, pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que você se rebelou contra Yahvé, o Senhor, seu Deus, que cometeu adultério, confesse que não quis ouvir minha voz, volte para casa, ó filhos rebeldes, porque eu sou o seu mestre. Então a gente está vendo essa misericórdia de Deus. Olha, por mais que um homem que se divorciasse de uma esposa, que ela casasse com outro homem, ele não traria ela de volta. Eu me divorciei de você, Judá, que está sendo a irmã traiçoeira. Mas eu tô aqui com uma mensagem de graça e de salvação para dizer, olha, volta para mim, vamos de novo. Eu recebo vocês de novo. Até tem um versículo que eu marquei aqui, lá no final do 3, que fala assim, meus filhos rebeldes, versículo 22, meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Que Amém. Coisa linda, né? Quer falar alguma coisa? Amém.
Eu acho que, basicamente, né, desses 3 capítulos é isso. E algo que era muito comum naquela época era que o povo de Israel, o povo de Judá, né, nesse contexto, eles continuavam a sacrificar debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo outeiro, né, de todo monte. Eles sacrificavam a outros deuses, eles sacrificavam a ídolos. E eu fiquei meditando a respeito disso, sabe? Os montes, a natureza, as árvores, a criação de Deus proclama a glória do Senhor. E eles utilizando desses elementos para poder sacrificar outras divindades. E Deus ainda assim, gente, não, eu sou misericordioso. Sabe, porque em comparação aos deuses que são feitos por mãos de homens, quando a gente vê, por exemplo, lá no panteão grego, né? Zeus, Poseidon, Hades, são deuses extremamente vingativos. Pelo que vamos falar assim, a mitologia conta, são deuses que pagam ali o mal com juízo, com vingança, e eles não voltam atrás. Mas o tempo todo a gente vê o nosso Deus sendo misericordioso. É justamente essa característica de Deus que deve mexer com o nosso coração, sabe? A sua misericórdia, a sua longanimidade, ele é longânimo, ele é paciente, ele espera o tempo do arrependimento, ele espera o tempo do reconhecimento, mas o tempo do juízo vai chegar. Então, para a nação de Judá, primeiro, para a nação de Israel chegou, e agora para a nação de Judá estava às portas. E mesmo assim o povo não se arrependia, o povo não abandonava suas práticas pecaminosas. Mas a gente vai ver que em todo esse desenrolar, ainda ali no exílio, Deus vai continuar cuidando do povo. Deus vai continuar ministrando ao coração do povo. Deus vai continuar gerando homens e mulheres ali tementes a Ele, até que chegasse o tempo da restauração. E esse tempo de juízo vai acontecer de novo, né? Verdade. Você vê que a palavra ela é tão atual, da mesma maneira como Deus está dizendo, olha, eu estou chamando a atenção de vocês, porque vai vir um juízo, voltem-se para mim. É a mesma mensagem que nós vamos pregar. Nós vamos pregar, Deus está chamando a atenção do povo, Jesus está às portas, Ele vem para julgar as nações, é hora de se arrepender, é hora de buscar o Senhor, é hora de deixar os ídolos, é hora de abandonar esse adultério espiritual e se voltar para Ele de todo o coração. Então a mesma mensagem que Jeremias pregava, nós estamos pregando. Estamos dizendo, Deus é justo e misericordioso. Ele já nos deu essa oportunidade de salvação por meio de Jesus, mas Ele vai vir. E a sua ira, o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre todas as nações. Aquele que não se voltou ali, né, em arrependimento, que não recebeu a cruz de Cristo, a obra ali, né, salvífica de Cristo, ele vai receber o juízo. Né? Eu queria que você te aproveitar rapidamente, nós já estamos terminando, te aproveitar rapidamente para falar um pouquinho sobre a arca. Porque eu achei um versículo interessante aqui. Nessa época que Jeremias está profetizando aqui, não ainda tinha acontecido o exílio, né? Nesse contexto aqui do capítulo 3. Eu acredito que não, né? Porque não é cronológico, não. Então a Bíblia, ele vai profetizar o seguinte, ó. Vocês não terão mais saudades da época que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela. E não será necessário reconstruí-la. Por quê? Porque Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão para ela para adorar a Yahvé. E eu queria que a gente comentasse rapidamente sobre a Arca do Senhor, porque foi na época de Jeremias que a arca se perdeu, quando aconteceu o exílio ali, né? Eu imagino que o povo ouvindo Jeremias falar assim, vocês não vão sentir falta da arca, eles não estavam entendendo. Por quê? A arca era venerada, né, diante do povo de Israel, porque ela estava ali no Santo dos Santos, habitando ali no templo, né, de maneira sagrada, desde que ela retornou ali das terras lá dos filisteus. Então o povo não estava nem, acredito que eles não estavam nem entendendo o que Jeremias estava falando. Mas ainda no ministério de Jeremias aconteceu que a arca se perdeu. Até hoje não se sabe onde a arca está. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Tem algumas pessoas que falam algumas coisas, né, até sobre Baruque ter escondido. Alguns teólogos, né, alguns historiadores consideram que a última pessoa que teve contato com a arca foi Baruque. A Bíblia não nos dá indício que a arca tenha ido para a Babilônia, porque em uma única situação, em uma única passagem onde mostra, né, os utensílios do templo lá na Babilônia, foi em um banquete que Belsazar, né, aquele que assumiu o trono depois de Nabucodonosor, ele deu um banquete ali, um banquete que tinha uma conotação de
de prostituição, né, de perversão ali, e ele utiliza os utensílios do templo para poder se embebedar ali, mas não fala nada da Arca da Aliança. Mas a Bíblia não nos traz, né, nenhum referencial. Eu tenho por mim, né, que ninguém nunca vai achar essa arca. Deus a tomou ela para si, até mesmo por conta da relevância litúrgica, ritual e religiosa que ela tinha para o povo de Deus. Porque no fundo, irmãos, a arca era um símbolo. Ela era uma sombra que apontava para realidades superiores. Para a gente poder fazer uma dinâmica bem legal aqui, por exemplo, o que tinha dentro da arca? Dentro da arca continha ali a vara de Arão que floresceu, que a Lorena mencionou aqui nessa live hoje. Amendoeira. Tinha, eu falei o quê? Não, você falou certo, porque eu tô se lembrando da amendoeira. A vara de Arão que havia florescido, né, de amendoeira, as tábuas da lei e o maná. Então, coisas que apontavam muito para o Antigo Testamento. Mas olha como que era relevante algo que tinha a mais ali no elemento da arca. Acima da arca havia o propiciatório, que era a tampa da arca, né, vamos falar assim. E o propiciatório, ele tinha ali 2 querubins, né, com suas asas tocando, e eles ficavam sobre a arca. E tudo o que validava, o que fazia efeito, o que trazia sentido para essa arca, era quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo e derramava o sangue do bode, o sangue do animal sobre a arca. Ou seja, é o sangue do cordeiro que valida tudo isso daqui. Então a arca era uma figura que deveria deixar de existir mesmo em um momento da história do povo de Deus, porque o que deveria prevalecer é o que está sobre a arca. Não é a lei de Moisés, não é a vara de Arão, não é o maná que desceu do céu, é Jesus Cristo. E ele que com seu sangue reveste e sobrepõe todas essas coisas. Né? Quando Jesus ele começa seu ministério, ele fala, a lei foi dada por Moisés, né? Lá em João 1,17, mas eu vim para trazer a graça e a verdade. Quando ele fala a respeito, né, do ministério sacerdote de Arão, quando a gente vê lá no livro dos Hebreus, fala que Cristo ele pertence a uma linhagem, né, superior, de um sacerdote superior, não um sacerdócio segundo a linhagem de Arão, mas segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que fala de coisas superiores. Quando a gente vê falando a respeito do maná, Jesus Cristo ele fala, olha, vossos pais comeram daquele maná do deserto, mas aquele que verdadeiramente comer da minha carne, beber do meu sangue, é esse que tem parte comigo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus ele está trazendo sentido para todas aquelas coisas que estavam na Arca da Aliança. Então eu vejo que o fato da arca ter se perdido foi uma permissão, um favor da parte de Deus, para que símbolos pudessem ser deixados para trás, porque a realidade estava chegando. Amém. E a realidade é Cristo. Era um novo tempo, né? Amém. Glória a Deus. É isso. Passamos 15 minutos aqui, mas... Gente, como é bom falar da palavra de Deus. Como que a gente, né? O negócio começa a queimar, assim. Como é gostoso aprender dessa palavra, ouvir dessa palavra. Deus, gente, Ele nos deixou um instrumento riquíssimo, uma arma poderosíssima. Amém. Você tá triste, abre as escrituras. Você não tá bem, parece que Deus não tá fazendo nada, parece que Ele te abandonou. Vai buscar Deus, vai ler a Bíblia. Tá com insônia, né? Tem muita gente que vai falar, tá com insônia, vai ler a Bíblia. A Bíblia é melhor do que qualquer remédio. A Bíblia, ela é o remédio. Então, quero agradecer a todos que ficaram até o final. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Vamos mandar um beijo para Dona Leni. Dona Leni, beijo para a senhora. Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Obrigada, Cacá. Obrigada, Nilde. Obrigada, Kênia, Deia. A Ju, que está aqui conosco também. Beijo, Ju. Obrigada. Marília, querida, mamãezinha. Obrigada por cada uma de vocês. Como é bom estar aqui, né? Deus abençoe esse casal separado para esse tempo. Aleluia, amém. Amém. Tempo de florir, amém? Florir no deserto, tá todo mundo lá com as folhas caídas, todo mundo lá com a cara de morto, e a gente florindo. Nós, amém. O povo de Deus, né? Que eu quero dizer, tá? Não é a gente, nós aqui. Essa ideia de que Jeremias vai trazer, olha, as tábuas que antes eram tábuas de pedra, agora a lei vai ser escrita no coração do povo. Aleluia. Não vai precisar mais de um sacerdote, porque já temos um único sacerdote, que é Jesus Cristo. Amém? Beijo com Deus, gente. E lembrando que nós voltamos na segunda-feira, não deixe de ler a Bíblia, né? Amém. No sábado e no domingo, são 3 capítulos de Jeremias. Na segunda eu faço uma divisão aqui para tentar, ou 6 capítulos na segunda e 6 na terça, mas a gente vai deixar o Espírito Santo conduzir tudo. Amém? Aleluia? Amém. Glória a Deus. Até segunda, bom final de semana para vocês.
Que Deus Tchau, abençoe tchau, gente. grandemente.